para a Justiça Federal para processo de julgamento? Sim ou não? Sim. Sim. Se não houver órgão da Polícia Federal, embora a competência seja da Justiça Federal, o entendimento da doutrina é de que a Polícia Civil pode atuar, lavrar o flagrante, prender a pessoa e remeter os autos para a Justiça Federal. Também aumenta a pena em relação a pessoas que pratiquem um crime, prevalecendo-se da função pública ou que tenham um dever de guarda ou vigilância. Foi o que nós tivemos lá no Rio de Janeiro, que a Polícia Federal, a Superintendência do Rio de Janeiro, tinha guardado aquela quantidade de drogas que havia sido apreendida e de dentro da Superintendência sumiu a droga. Que é uma vergonha, né? Que dentro da Polícia Federal sumir, por quê? Porque naturalmente alguém que tinha guarda ou vigilância ou algum funcionário público se prevaleceu da função para o quê? Para sumir com a droga. E nesse caso, se for pego o funcionário responsável, ele vai ter um aumento de pena, porque ele se prevaleceu da função e ou ele tinha o dever de guarda e vigilância. Também o inciso terceiro, aumento de pena em relação à prática do crime em determinados locais. Não há dúvida nenhuma, meus amigos, que aquele tráfico de drogas que é praticado na frente de uma escola, na frente de um hospital, dentro de um hospital ou dentro de uma instituição pública, ele é muito mais grave do que aquele tráfico de drogas praticado na via pública. Imagine um traficante infiltrado dentro de uma escola. A droga sendo vendida dentro da sala de aula. É muito mais grave. E nesse caso aqui, vai haver também um aumento de pena. Agora, uma situação... Não passa aí na Marília, não passa. Segura que eu quero fazer uma... Deixa aqui. Polêmica. Estabelecimento penitenciário, se praticado pelo próprio preso, incide ele na causa de aumento do crime. Se o preso vende droga, trafica droga dentro da própria penitenciária, vocês acham que essa causa de aumento do local estaria enquadrando esse preso ou não? Sim, acho que não, porque o local que está preso não poderia ser em outro local que poderia vender, só ali. Você acha que não? Quem acha que sim? Sim. Por quê? Bom, há controvérsias. Há controvérsias. Baixa, Maria. O Tribunal de Justiça de São Paulo entende que o preso está excluído da causa de aumento porque é o local onde ele está residindo. Mas o Supremo, que é mais rigoroso, disse não, não interessa se ele está residindo, porque a lei não faz nenhuma diferenciação. Se o preso traficar dentro da cadeia, ele responde pela causa de aumento. Beleza? Então, se vocês um dia advogarem, defendendo um traficante, vocês usam a posição do STJ, do Tribunal de São Paulo. Se for o promotor, vai usar o entendimento do Supremo. Beleza? Também, se o crime for praticado com violência, grave ameaça ou emprego de arma. Veja, não há dúvida nenhuma de que o tráfico praticado com violência ou grave ameaça ou com emprego de arma é muito mais danoso para a sociedade. Os dois são danosos, mas o tráfico com violência é muito mais danoso do que o tráfico que é praticado sem violência. E por isso é que a lei traz uma causa de aumento de pena. Também nós temos quando a causa de aumento de pena, quando o tráfico for entre estados, beleza? Quando ele visar pessoas menores de 21 incapazes, e eu incluo crianças, eu incluo adolescentes que são utilizados pelo tráfico, eu incluo pessoas idosas. Um dia desse saiu no Cidade Alerta, foi presa a vovó do pó. Ela vendia droga, a vovó do pó, foi presa.
Não há dúvida nenhuma de que, se o tráfico se prevalece dela, como uma senhora idosa, nós vamos ter essa causa de aumento. O agente também que financiar o crime também terá uma causa de aumento. Delação premiada. Até aí o senhor está entendendo? Não limpou mais o salão, tá tranquilo? Tá limpo. Chegar em casa só toma um paninho. Delação premiada. Aquele que colabora voluntariamente com a investigação policial ou processo para a identificação dos demais partícipes do crime, né? Ou para a recuperação total ou parcial da droga, pode ser beneficiado com a redução da pena de 1/3 a 2/3. Mas atenção! Duas observações. Primeira observação: a delação tem que ser voluntária. Segunda observação: o resultado da delação tem que ser pelo menos parcial, ela tem que ser eficaz pelo menos parcialmente. Se ele não recupera nenhuma parte do produto, se ele não consegue identificar os demais coautores ou partícipes do crime, não há que se falar em delação premiada. Beleza? Causas de exclusão da culpabilidade. Alguma dúvida até agora? Tranquilo? A senhora está entendendo? Posso dar uma castigada boa na prova? Não. Pode não. Tá bom. Meus amigos, vamos falar agora daqueles casos de exclusão da culpabilidade que mais são mencionados em provas da OAB, provas de concurso público, para que vocês fiquem sabendo e não tenham nenhuma dúvida em relação a isso. Bom, vamos falar primeiramente da intoxicação voluntária ou culposa. Uma pessoa, ele voluntariamente se droga e se drogando, ele fica intoxicado. Essa intoxicação, ela abala a possibilidade dele entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. E ele drogado, pega o carro, sai com o carro, em virtude dessa intoxicação, o carro se desgoverna e ele mata uma pessoa, atropelada. O que vocês acham? Para os efeitos dessa lei, a intoxicação voluntária culposa, ela vai excluir o cidadão da culpabilidade? Não, a resposta está exata. Você que se intoxicou voluntariamente ou por negligência, você responde pela intoxicação. Diferente, por exemplo, do caso da intoxicação por caso fortuito ou força maior. O caso do John Lennon, imaginemos que o médico colocou ácido lisérgico na xícara de chá dele. Ele tomou o LSD e ficou intoxicado por caso fortuito ou força maior. Imaginemos que a polícia desse uma batida no local e prendesse o cidadão intoxicado pela droga que o outro colocou sem que ele tivesse conhecimento. E aí? Ele responderia pelo uso da droga? Sim ou não? Não. Por quê? Porque ele não tinha consciência do fato. Não tinha vontade de produzir o resultado, que era o uso da droga. Ele foi intoxicado por caso fortuito, força maior. O terceiro ou intoxicou. Beleza? Outra questão é a questão da dependência crônica. E para contar a questão da dependência crônica, eu conto o caso do Roupinol.
Vocês sabem o que é o roupinol? Que é graça? Muito bem. Né? Um antidepressivo potente, né? Perigoso, o roupinol é perigoso. Né? Nós tínhamos um cidadão lá em Conceição do Araguaia chamado Avelar, mais conhecido como roupinol. O roupinol era dependente crônico de droga. E ele roubava da casa dele e da casa dos outros para poder alimentar o vício. Né? Ora, esse roupinol, para que ele ficasse excluído da culpabilidade, haveria necessidade de um laudo médico que comprovasse que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em virtude de dependência crônica. E nós tínhamos esse laudo. E lógico, se eu tinha um laudo comprovando que ele era dependente crônico, ele será excluído da culpabilidade. Né? E é interessante essa história do roupinol, que lá em Belém do Pará existia uma moda em que as mulheres da vida colocavam roupinol na bebida do consumidor para que o consumidor ficasse doidão, intoxicado por caso fortuito, e ela pudesse então roubar o consumidor. E em virtude desse golpe foi feita uma música, uma brega que fez muito sucesso lá em Belém. A brega dizia mais ou menos assim: você que gosta muito de beber, fim de semana é um barato, pode crer. Se é para aumentar com escola, mas você tome cuidado com o famoso roupinol. Roupinol é uma droga perigosa que a gatinha usa para te roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica roupinado. No final, tu sai roubado. Então, cuidado com o roupinol. O roupinol aqui seria um caso de intoxicação por caso fortuito ou força maior. Beleza? E eu canto o resto da música do roupinol no final do semestre, quando a gente fizer a festa. Aí eu canto o resto da música. Por hora, só uma palhinha. Mas o caso do roupinol era um caso de dependência crônica, em que, comprovado por laudo médico que ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ele vai ter a exclusão da sua culpabilidade. Beleza? Para terminar a aula de hoje, eu queria falar sobre a imputabilidade, sobre a inimputabilidade e sobre a semi-imputabilidade. Vamos lá, vamos falar dela. Volta aqui. Volta aqui. Falando sobre... Tá bom, Maria, deixa assim mesmo. Falando sobre, primeiro, a imputabilidade. O agente que tem condições de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, ele é responsabilizado perante a lei com a imposição de uma pena, uma sanção penal. O agente que é inimputável, que não tem condições de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ele fica isento de pena. Não é isso? Muito bem. E o semi-imputável, que é aquele que não tem condição plena de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Vocês acham que eu aplicaria para ele uma redução da pena? Eu aplicaria para ele uma medida de segurança? Ou eu aplicaria para ele que prevê a lei 11.347